Bom dia, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Estamos retomando então agora os nossos estudos. Vamos para a quarta meta. Aula 1. O que é o objetivo hoje? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 para a próxima aula darmos início ao capítulo 3. Então a gente vai lá para a página 27, terremotos e abalos sísmicos. A gente já viu que os movimentos tectônicos que ocorrem através da movimento convergência do magma, eu percebi que muita gente se confundiu um pouco na questão da semana passada. Então, olhem lá, o que vai fazer a crosta se movimentar? É um movimento convergente, das correntes convergentes que ocorrem na estenosfera devido à variação de temperatura do magma. Esses movimentos vão criar pressão na crosta que vai através da liberação dessa pressão, vai movimentar. Então, no primeiro slide, eu coloquei lá para vocês uma imagem que está dizendo assim, ó, falha, epicentro e hipocentro, tá? Muitas vezes, as pessoas utilizam o termo epicentro de forma um pouco errada, tá? Então, olha lá, o hipocentro é o ponto central, da onde partiu o movimento. Então, essa liberação de energia vai criar uma vibração. O local onde iniciou essa liberação de energia, que fez o movimento, é chamado de hipocentro. Sabe quando eu pego uma pedrinha e jogo dentro da água e ela vai fazendo uma radiação de movimentação dessa água? O hipocentro ele vai gerar a mesma vibração, só que na crosta, nas rochas. O epicentro é o ponto onde foi sentido na superfície terrestre, ok? Para que esses movimentos eles pudessem ser medidos e classificados em uma escala, foi criada a escala Richter pelo Charles Richter em 1935. Como que ele faz para fazer essa medição? Então é criado o sismógrafo. No slide 2 vocês vão ver a imagem, a primeira imagem de uma vibração do sismógrafo, muito parecido quando a gente faz análise do batimento ou da frequência cardíaca de uma pessoa, um eletrocardiograma. Ele funciona como? Tem que ter uma base fixada na superfície, onde vai ter, através de uma mola e um peso, a movimentação que vai ser registrada em um papel. Imagina 28, vocês têm a escala Richter, tá? A escala Richter, ela vai ver a magnitude do terremoto. Ela vai fazer essa análise do fator da influência do poder de destruição, ok? Levando em consideração a localização do hipocentro e do epicentro, além de outras características geológicas da formação do relevo e da estrutura dessa região. Então, vai levar em consideração lá que tipo de rocha formou, que tipo de rocha está presente, quais são as estruturas físicas dessa região. Na página 29, vocês vão ter a escala de Mercalli. A escala de Mercalli ela foi criada pelo Giuseppe Mercalli e ela vai avaliar especificamente qual que é a intensidade dos danos, tá? Então, ela vai levar os danos que vão ser causados diretamente na estrutura da região e como elas vão ser percebidas pelos habitantes dessa região. Coloquei lá no quinto ou sexto slide para vocês as principais diferenças da escala de Mercalli e a escala de Richter. Então, vai estar dizendo assim, a escala de Mercalli mede os sismos. Os sismos são o quê? As pontuações cravadas pelos sismógrafos. Pela intensidade através da avaliação dos danos produzidos nas pessoas, objetos, estruturas construídas e meio ambiente, num determinado local. Então, o primeiro vai ser lá imperceptível, enquanto na escala 5, ela vai ser danos fortes, e lá na escala 12, os danos são quase que totais, ou seja, uma destruição total da região. Enquanto a escala de Richter mede os sismos pela magnitude, pela energia que é liberada através desse movimento. Então, na prática, é uma graduação de 1 a 9 da intensidade dessa movimentação. Então, quando eu falo assim, esse terremoto, esse abalo sísmico teve uma pontuação de 3,2, eu estou dizendo que ela foi uma
um abalo sísmico muito pequeno, quase que imperceptível. A partir de 3,5 até uns 6,9 é considerado danos graves, tá? Ela vai depender de o que tem naquela estrutura, o que tem naquela região. Então, a movimentação é média para alta. Acima de 7 é considerado terremotos de grande proporção. Então, os danos vão ser graves, tá? Ou seja, lá no nível 4, por exemplo, vai ser sentido por todas as pessoas, no mais alto dos níveis, comparado, né, com a outra escala. Na 30, tem um refletir que vale a pena ler, que vai falar sobre as questões das pessoas que vivenciaram situações referente a essas catástrofes ligadas à movimentação da crosta. Já sugeri alguns vídeos, mandei de volta para vocês, então, ó lá, sugeri alguns vídeos do YouTube sobre vulcões, tsunamis e maremotos, e sugeri alguns filmes, como O Impossível, que vai falar sobre a história baseada numa história real de uma família que está em férias na Indonésia durante uma movimentação tectônica que vai fazer a movimentação do oceano, a elevação das águas oceânicas formando um grande tsunami que vai atingir a região. O Inferno Dante, que é um filme antigo, talvez os pais de vocês queiram assistir com vocês, mas que vai contar a história de uma cidade que foi construída próxima a um vulcão ativo e que entra em erupção e que vai causar vários danos, aquecimento das águas e vários outros elementos. E tem também a questão da onda. Cuidado, gente, tem 2 filmes chamados A Onda. Um é a onda lá da década de 80, 90, que vai falar a história de um professor que, através de um desenvolvimento, meio que um projeto em prática, para ver como que é a divagação de um conteúdo, movimentação, querendo prever um pouquinho como que é a lavagem cerebral para induzir as pessoas ao nazismo. Tá? Também é interessante, mas não diz relativamente ao nosso conteúdo agora. Agora o A Onda, que eu acho que é do 2015, que vai falar sobre um fjord, um geyser, lá na região da Noruega, se eu não me engano, tá? E ele mostra alguns aparelhos de uma região que tem afastamento de placas. Então é interessante para entender um pouco como que é feito o levantamento e como um terremoto pode trazer consequências, não o terremoto diretamente, mas o que ele vai causar, tá? Cuidado, tsunamis e maremotos são causadas por terremotos, tá? Então, o que causa é o terremoto. O terremoto, quando é no encontro de 2 placas oceânicas, quando elas se chocam, essa vibração que vem do solo se reflete nas águas oceânicas. Se existe um continente próximo, essa ondulação, ela vai ter potencial e vai chegar com altitude no continente. Se essa falha, onde tem esse encontro de 2 placas, está distante de continentes, vai ter elevação das águas oceânicas, mas vai formar grandes ondas, formando maremotos nos oceanos, ok? Então vamos lá para o vulcanismo. O vulcanismo, ela é muito intensa em regiões de falhas tectônicas. Nós temos o Círculo do Pacífico, ou Círculo de Fogo, Anel de Fogo do Pacífico, que é uma região que pega o encontro de várias placas, formando um anel mesmo de vários vulcões que ainda estão ativos. Para vocês terem uma noção, anualmente nós temos cerca de 60 vulcões que entram em erupção no mundo, entre erupções de fases de um dia para erupção de fases de passar uma semana tendo derramamento de lava. Tá? Um vulcão, para ele ser considerado ativo, entrar em atividade com uma certa frequência. Quando ele fica um longo período, ou seja, anos sem entrar em erupção, ele é considerado um vulcão adormecido, tá? Então, um vulcão adormecido, ele pode entrar em erupção, sim. E aqui, que é o caso do Brasil, nossos vulcões, eles são inativos. Isso quer dizer o quê? Que eles morreram, pararam de entrar em atividade. No nosso caso, a gente se afastou muito das falhas tectônicas, da falha tectônica da placa da América do Sul. Com isso, os nossos vulcões já entraram em intemperismo, já sofreram desgaste e são vulcões hoje inativos,
tá? Nós temos, coloquei ali na página, no slide para vocês contra vulcões, alguns elementos específicos de vulcão, como, por exemplo, a cratera, que é o ponto principal em cima, onde ela tem a formação, da onde vai ter, onde vai expelir essa lava. Lembrando, quando esse material tá dentro da estrutura interna da Terra, nós chamamos de magma. Quando existe o extravasamento para a superfície terrestre, nós chamamos ela de lava vulcânica. Depois a gente tem o cone. Cone é a montanha, né, que resulta de eclosões, explosões de lavas, eliminações de lavas do interior da Terra, que vai formando. Então, quanto mais vezes ele entrou em erupção, mais alto vai ser o seu cone. Temos chaminés secundárias, que são quando fazem veias secundárias no cone do vulcão e por outros pontos pode ter derramamento de lava, tá? A chaminé é o ponto central por onde passa o magma e vai jorrar a lava por fora. Embaixo dessa crosta, região mais próxima, porque o cone ele não está em contato direto com a astenosfera. Ela forma como se fosse câmaras de magma onde tem afloramento desse magma, tá? E quando um vulcão entra em erupção, ele tem dois processos. Nós falamos que ele elimina materiais piroclásticos. O que são materiais piroclásticos? Primeira, cinzas vulcânicas. Partículas pequenas, quando o vulcão começa em atividade, a combustão, a fusão, a rocha que solidificou na cratera do vulcão vai começar a liberar cinzas. Essas cinzas são extremamente tóxicas se inaladas. Geralmente ela tem grande presença de silício e enxofre. O enxofre, quando inalado, ele é altamente tóxico para o ser humano. E o silício tem dois problemas. No ser humano, ele pode causar colabamento, ou seja, o pulmão grudar e você não perder a capacidade de respirar e morrer por asfixia. E o segundo, que é para os aviões, principalmente. Na região da Europa, anos atrás, quando entrou o vulcão em erupção, a Europa teve que parar os seus voos. Por quê? Porque o silício, quando entra dentro do maquinário, das turbinas do avião, ele causa uma desestabilidade, causando pane nesse avião, tá? E depois que ele começa a eliminar as cinzas, ele vai começar a soltar as bombas piroclásticas ou bombas vulcânicas, que são o quê? Fragmentos de rochas que são lançados através da explosão. Como essas rochas elas estão em contato com o magma, elas são rochas incandescentes. Elas vão causar grande destruição aonde elas caírem e vão causar fogo, porque enquanto elas estão voando, são lançadas, vai pingando lava. Onde essa lava pinga com uma temperatura de 1000 graus, ela vai pegar fogo na hora. E quando essa rocha cai, ela espalha a lava, causando incêndios. Então essa é a formação dos vulcões e como eles agem. Lá no 9º ano, quando a gente viu a formação da Oceania, a gente viu um pouco dos vulcões, que eles vão formar os atóis, que são aquelas ilhas formadas por vários e vários derramamentos de lava vulcânica. Se vocês pesquisarem um pouco sobre os vulcões do Havaí, vocês vão ver que as ilhas do Havaí, elas são originárias da atividade vulcânica. Ok, pessoal? Dúvidas? Compartilhem no Iônica, eu vou estar tirando posteriormente para vocês. Tá? Então, o objetivo dessa meta é que vocês conseguissem entender esse aspecto. Com isso, vocês vão fazer o quê? Vão resolver os exercícios da página 32, 33 e 34. Detalhe, olhem lá, as questões 10 e 12, tá? Que são questões de múltipla escolha, elas podem ser resolvidas apenas na apostila. A questão 11 e 13, eu quero que vocês copiem ela e respondam no caderno. Detalhe, aqui ó, tá vendo que na questão 11, deixa eu dobrar aqui. Questão 11, tem um texto? O texto não precisa copiar. Vocês vão copiar a pergunta e daí vão colocar resposta. Copia a pergunta da A e responde, da B e responde e finalizou. Na questão 13,
vocês vão copiar o enunciado da questão, o enunciado da A e responder, o enunciado da B e responder. E vão resolver todos os exercícios complementares para a gente encerrar esse conteúdo. Na próxima aula eu vou postar primeiramente um videozinho comentando algumas questões dessas, que eu pedi vou corrigir a questão 10, 11, 12 e 13 e comentar algumas da aprofundar e complementar. Se quiserem, sugiro que façam, deixem lá sugestões no Iônica, mandem questões que vocês queiram que eu comente, que ficarem em dúvida, ok? Sendo que as complementares, tá? Eu tinha colocado que vocês tinham que registrar em seu caderno as questões que geraram dúvidas. Isso quer dizer o quê? Que vocês vão fazer essas atividades na apostila. No caderno eu quero que vocês marquem apenas se ficou em dúvida ou se alguma questão vocês não entenderam por que ela é incorreta, ok? Beijo, pessoal, até a próxima aula. Gratidão!